Aqui nós estamos tratando com você da tão conhecida, ao mesmo tempo tão desconhecida, iluminação espiritual. Observe que nós usamos essa expressão sem a compreensão real do que isso significa. Aqui nós estamos investigando com você a verdade do despertar da consciência, do despertar deste ser, desta verdade divina, a realidade de cada um de nós. A ciência disso é o despertar espiritual, a iluminação espiritual. Eu quero hoje aqui com você, nesse momento, tratar com você de uma das questões fundamentais ligada diretamente a todo esse assim chamado processo para o despertar. Antes de tudo, vamos compreender algo aqui. A expressão processo é algo que tem que ser compreendido também. A nível físico, um processo se faz necessário. Mas a realidade daquilo que é a verdade não é algo dentro do tempo. Portanto, não se trata de um processo. A revelação, a constatação, a ciência da realidade, que é a compreensão da verdade, ela é algo presente. É algo que não depende do tempo. Assim, a verdade da iluminação espiritual é a ciência daquilo que já está agora aqui. Quando essa condição psicológica de identidade separada, que é o eu, o ego, que se separa, não está mais presente. Aqui já começamos a ter uma aproximação da compreensão de uma das questões fundamentais que precisamos estudar em nós mesmos. Esse estudar a nós mesmos é a verdade do autoconhecimento. Uma das questões a respeito do autoconhecimento é a compreensão direta da inexistência deste sentido de separação, deste sentido do eu. Isso é algo paradoxal, porque este sentido do eu não é uma realidade e, no entanto, se mostra sendo uma realidade presente, enquanto isso não for constatado. Enquanto não tivermos a clara ciência deste sentido de separação e, portanto, desse sentido de dualidade, essa condição de vida egóica, de vida de separação, de vida de dualidade, estará presente. Então, isso é a presença do eu, é a presença do ego. O ponto aqui é que a verdade sobre a questão, por exemplo, do sofrimento, sem uma direta visão da verdade, da não separação, da não dualidade, esse assim chamado sofrimento continua presente. Todos nós sabemos o que é a dor física. Se você passa por um acidente, você pode ter alguma sequela depois dos cuidados, do tratamento. Então você irá experimentar a dor, mesmo depois de ser tratado, ao menos por algum tempo. Então nós sabemos o que é a dor física. Todos nós sabemos o que é ser fisicamente ferido. Se você quebra o braço, se você tem um corte,
Nós sabemos o que é fisicamente sentir a dor, uma torção no pé. Tudo isso nós sabemos o que significa. Desde pequeno, nós temos tido experiências de dor física, mas juntamente com isso, nós temos essa dor psicológica, essa dor da mente, essa dor do coração, essa dor do sentimento, da emoção, essa dor ligada a pensamentos. Então, essa dor é o sofrimento. Uma não compreensão direta da verdade daquilo que somos. E aqui, aquilo que somos é este eu, que se vê separado da experiência. Nessa dualidade, o sofrimento está presente. A pergunta aqui é: será possível irmos além desse sofrimento? O sofrimento físico, nós damos um tratamento para ele. Mas e esse sofrimento psicológico? O que podemos fazer? O que pode ser feito? Será verdade que algo pode ser feito para o fim desse sofrimento, que é o sofrimento psicológico? E aqui eu quero me referir à verdade do fim para esse sofrimento, porque um outro aspecto presente do nosso comportamento diante da dor, que é a dor do pensamento, que é a dor da emoção, do sentimento, um dos aspectos presentes em nós de experiência já desde a infância é de escaparmos dessa dor. Então nós temos perguntas do tipo: como me livrar do sofrimento? Como vencer o sofrimento? Nós fazemos essas perguntas porque, na verdade, já percebemos que aquilo que temos feito não resolve. Em geral, nós estamos buscando um alívio, um afastamento temporário, um livramento passageiro para essa dor. Não sabemos a verdade para o fim desse sofrimento. E a prova de que não sabemos a verdade sobre isso é que estamos sempre perguntando: como me livrar? Como vencer? Acompanhe essa fala nesse instante. Aqui não se trata de se livrar do sofrimento ou vencer o sofrimento. Aqui se trata do fim para o sofrimento. No entanto, o fim para o sofrimento requer a compreensão desta dualidade, desse eu e o sofrimento. Quando nos deparamos com o sofrimento, a primeira coisa que fazemos é nos separarmos desse estado. Reparem o que fazemos. Nós nos separamos do estado. O sofrimento está presente, mas a ideia, o hábito, o movimento interno em nós, e isso é algo comum a todos nós, é de separação. Porque nós temos uma crença comum, uma condição psicológica de existência que sustenta esta separação. A ideia é sempre eu e o sofrimento. Aquele que sofre sou eu. O sofrimento é algo à parte, é algo separado. Então, essa é a ideia central. Isso se constitui numa grande ilusão. Nós não podemos separar o sofrimento daquele que sofre. Observem como é simples isso. Quando não há sofrimento, não existe esse que sofre. É muito simples.
A presença do sofrimento pode nos dizer, nos indicar a presença de um sofredor. Mas quando não há sofrimento, não existe nenhuma indicação de um sofredor, de um eu em sofrimento. Assim nós temos sempre essa dualidade, eu e o sofrimento, o sofredor e o sofrimento. Aquele que está sofrendo, vendo o seu sofrimento. Reparem que essa separação é uma invenção, é uma construção, é uma ideação do próprio pensamento. Ele se separa para fazer algo com a experiência. Então, ele é o experimentador dessa dor. É sempre assim que nós estamos lidando com o sofrimento, desde pequeno. A ideia em nós é de que nós existimos como o eu presente, como o pensador que tem pensamentos, como o sofredor que passa por sofrimentos, como o experimentador que vive experiências. Então, essas experiências estão separadas desse experimentador, esses pensamentos estão separados desse pensador, esse sofrimento está separado deste sofredor. É assim que nós acreditamos, mas isso é verdade? Repare que é quando há o sofrimento que o sofredor está presente. Quando há pensamento, você tem a referência do pensador. Se não há pensamento, não há pensador. Se não há sofrimento, não há sofredor. Se não há essa ou aquela experiência, não existe o experimentador dessa ou daquela experiência. Isso é muito simples. Então vamos aprender como lidar com o sofrimento. Então, quando alguém pergunta como lidar com o sofrimento, é muito simples. Tomar ciência de que não existe essa separação é o segredo, é a chave para o fim do sofrimento. Esse sofredor é o sofrimento. Ele não está separado do sofrimento. O pensamento não está separado daquele que pensa. Podemos nos deparar com a experiência sem colocarmos de novo essa separação? Essa é a pergunta. É possível entrarmos em contato direto com essa dor chamada sofrimento? Para uma dor física, há um tratamento? A questão é como podemos lidar com essa dor, com esse sofrimento psicológico? É possível tomarmos ciência do sofrimento sem alguém se separando para tomar ciência disso? Experimente o que estamos colocando. Experimente a experiência sem o experimentador. Esse experimentar a experiência sem o experimentador é ficar em direto contato com o experimentar. O que ocorre quando temos um contato direto com aquilo que aqui está e nós não nos separamos para julgar isso, para comparar isso? A comparação requer um modelo. O pensamento surge e diz: eu não estava assim. Então, é o modelo? Então, o pensamento cria um contraste entre a experiência do instante, que é essa dor, esse sofrimento, e um estado que o pensamento tem como referência. Esse estado é só uma memória, uma lembrança? Quando isso é feito, o pensador, o experimentador se separa
E quando ele se separa, em razão dessa comparação, dessa imagem, ele está, mais uma vez, sustentando a condição de sofrimento. Vocês percebem isso? É isso que temos feito. Nós estamos tentando impor à experiência, o experimentador, o pensador, que é o passado, quando queremos nos livrar, quando queremos fazer algo com isso, ou quando nos colocamos numa posição para escapar do sofrimento. Então, sempre que há um movimento para fugir do sofrimento, esse movimento é o movimento do próprio eu, é o movimento egocentrado, é o movimento que tem por centro esse experimentador, esse pensador, esse sofredor. Então, ele quer fugir disso. Nós temos diversos caminhos de fuga. Nos tornamos especialistas em fugir da dor. Então, são mecanismos de fuga do qual nós fazemos uso. Nós vamos beber, nós vamos fumar, nós vamos passear, nós vamos assistir filmes, vamos fazer alguma outra coisa quando uma dor está aqui, vamos comer, ou qualquer uma outra coisa. A ideia central é: eu não posso sofrer, eu não posso sofrer, então tem o sofrer e tem esse eu. O que estamos dizendo aqui para você é que há uma forma nova de nos aproximarmos do sofrimento, e essa forma nova é sem esse elemento que se separa, sem essa dualidade. Então podemos ter o fim para essa dualidade, para esse sentido de separação. Essa dualidade é aquela que sustenta o elemento ego, eu, presente, se separando da dor, se separando do sofrimento, se separando da experiência, se separando do pensamento para lidar com isso. Então, o que é que nos falta? A visão da compreensão desse processo? Tomar ciência disso requer esta atenção, esta plena atenção, essa atenção plena sobre esse instante, sobre esse momento, sobre o que está se passando agora aqui. Então, eliminamos esta separação, e quando o sofredor não está, o sofrimento não pode se sustentar. Quando o pensador não está, esse movimento de pensamento não pode se sustentar. Reparem como é fascinante tudo isso, porque essa inquietude interna, essa tagarelice interna, esse movimento interno de pensamentos descontrolados, desordenados, negativos, repetitivos, que estão sempre nos impulsionando para um modelo de ação para produzir sofrimento em nossas vidas. Tudo isso desaparece quando esse pensador não está presente. Quando não há mais essa separação, quando é que esse pensador não está mais presente? Quando essa distância entre esse pensamento e esse pensador já não existe mais? É possível apenas colocarmos atenção para esse movimento, que é o movimento do pensamento? Esse movimento do pensamento é o próprio movimento do eu. Notem o que estamos dizendo aqui no canal. Nós temos uma playlist extensa lhe mostrando claramente isso, que isso é uma crença. O pensador pensando é uma crença. O sofredor sofrendo é uma crença.
O experimentador experimentando é uma crença? E quando eu digo que é uma crença que se sustenta, sim, no passado. Então, isso é algo muito dinâmico, algo que aparece. Em geral, quando dizemos que o ego não é real, não estamos dizendo que ele não existe, não estamos dizendo que ele não aparece. Esse sentido do ego é essa dualidade. Isso existe, isso aparece. Olhe para o mundo e você vai ver o que esse sentido egóico tem feito na vida humana, na vida de cada um de nós. Toda a confusão no mundo é a confusão interna que se expressa. Quando há interna confusão, essa confusão interna se expressa externamente. Essa é a condição da vida humana. Então, a presença desse mim, desse eu, desse ego, quando isso é investigado, compreendido, isso se desfaz. Então, temos de fato o fim para esta dualidade, para esta identidade egóica, para este sentido de separação e, portanto, para este sofrimento. Então, estamos diante, agora, nesse instante, de uma ação nova, porque quando o eu, o ego não está, temos algo novo presente. Esta é a presença da ação livre do ego. Então, quando há esta verdade do autoconhecimento, uma ação nova surge, esta ação livre do ego. A verdade do autoconhecimento revela a ação livre do eu, deste senso de separação e, portanto, de dualidade. Uma ação livre do sofrimento, uma ação livre do pensamento. Aqui eu me refiro a esse pensamento que é essa memória psicológica, não esse pensamento prático de reconhecer um endereço escrito no papel, de lidar com um trabalho técnico, tudo isso requer a presença do conhecimento, que é pensamento. Quando você se ocupa numa atividade profissional, você precisa fazer uso do conhecimento, da experiência, que é pensamento. Aqui eu me refiro a esse pensamento psicológico, a esse elemento que cria a ilusão de uma separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e a experiência. Isso desaparece. Então, o que é essa ação livre do ego? É a ação da inteligência, a ação da não dualidade. Aqui nós temos uma playlist trabalhando com você essa questão da verdade do autoconhecimento. Uma outra playlist que eu quero indicar para você é a verdade da real meditação, de uma forma prática. Tomar ciência do que é meditação. E uma outra playlist é essa que estamos indicando para você, a verdade do autoconhecimento e a ação livre do ego. Então, estudar a nós mesmos, tomarmos ciência de todo esse movimento do eu, do ego, que é o movimento da separação, que é o movimento da dualidade entre eu e o não eu, pensador e pensamento, experimentador e experiência, aquele que observa e aquilo que está sendo observado, aquele que sofre, que é o sofredor, e esse sofrimento. Tomar ciência disso é o fim para essa condição psicológica. Estamos juntos? O nosso propósito nesses encontros é lhe mostrar
a possibilidade de uma vida livre da ilusão desta ego-identidade? Essa é uma aproximação daquilo que os sábios na Índia chamam de Advaita, a não-dualidade. Sim, a não-separação, onde aquilo que está presente é a realidade que está além da pessoa, desse personagem, com sua história, com seu modelo de mundo. Aqui o trabalho consiste nessa descoberta, nesta aproximação. Então, observe claramente isso que estamos colocando aqui. Da próxima vez em que você se encontrar diante de uma experiência, não se separe. Isso requer uma energia presente, que é essa energia de plena atenção. Nossa inclinação já programada, já calculada, já de condicionamento, como eu tenho dito aqui. Condicionamento é essa mera repetição mecânica, inconsciente, onde não há ciência daquilo que aqui está presente, nesse instante. Nossa condição de condicionamento, de mecanicidade, de inconsciência, é de estarmos sempre repetindo o mesmo modelo, sendo alguém presente, trazendo para esse sentido do eu, da pessoa, toda e qualquer experiência agora aqui. Então estamos sempre julgando, avaliando, comparando, fugindo, tentando se livrar, tentando fazer algo. E aqui se trata apenas de ter essa constatação, essa própria constatação da separação, da dualidade, revela a ação, aquilo que eu tenho chamado de ação completa. Nesta ação completa, não temos alguém envolvido nessa ação, temos só a presença da ação direta. Então, nesse instante, algo do desconhecido se mostra, algo inominável. Então, temos a presença do silêncio, da verdade, da compreensão. Esse silêncio, essa compreensão, esta visão do que aqui está, representa uma completa mudança para essa condição. Então, de verdade, o sofrimento termina? Se é o medo termina? Se é essa inquietude psicológica, mental, de pensamentos inquietos, tagarelas, depressivos, ansiosos, isso termina? Porque temos a presença de algo que é indescritível, que é a presença da verdade de Deus. Essa verdade de Deus é a verdade deste ser. Este ser que somos, quando esse sentido de um eu, de uma identidade pessoal, egóica, já não está mais presente. Assim, nós estamos aqui com você trabalhando isso, lhe mostrando como isso se torna possível agora para a sua vida. É quando essa sua vida se desfaz e essa realidade da vida divina está presente. Para esse propósito, nós temos encontros online aqui nos finais de semana. Quero lhe convidar a participar desses encontros. Você encontra aqui o nosso link do WhatsApp na descrição do vídeo para participar desses encontros que ocorrem nos finais de semana. Temos encontros
presenciais e também temos retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Então, fica aqui o convite. Se isso é algo que faz sentido para você e você ainda não se inscreveu no canal, alguns assistem os vídeos, mas esquecem de se inscrever no canal. Aproveita, se inscreve agora aí no canal. Já deixa o seu like, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A não dualidade. Seu ser é a única realidade de toda a existência, de toda a manifestação. Então essa é a unidade, é o mesmo caminho direto de Ramana Maharshi, que é esta Advaita da Vedanta,